Neste vídeo vamos trazer mais uma bomba sobre o Atlético, é isso mesmo. E vamos falar também sobre Hulk que detonou geral, para quem foi o recado. E por fim vamos falar sobre o momento do Galo, porque a paciência do torcedor acabou. Quer saber sobre tudo isso? Então assista até o final, deixa o like agora, gente. O like ajuda demais o nosso trabalho, curte o vídeo, tamo junto, bora bater 1.500 likes aí. Obrigado, inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações, verifique se você está inscrito e dá uma olhada aí embaixo se tem o ícone, né, o botãozinho hypar, para você hypar o vídeo, subir aí, né, para bombar cada vez mais. É de graça e ajuda bastante a gente. Então quem puder dar essa moral, tamo junto. E lembrando, né, gente, vamos lembrar sempre, tá na tela InPlay, bora jogar com a gente. O link tá na descrição, cadastro grátis, tá bom? E é o seguinte, você começa com 1.000 moedas, tá bom? E você vai poder jogar e brincar, se divertir de graça, exatamente, tá bom? Você vai entrar nos jogos, por exemplo, tem esse aqui, ó, Galo no Ceará, com 500 moedas você entra, participa. Então aproveite, cadastro grátis, menos de 30 segundos e ainda ajuda muito a gente. Link na descrição, aproveite para você jogar no Fantasy Game, que não é bet, tá? Aí na InPlay. Vamos lá, gente! Bora começar trazendo aqui a fala do Hulk, né? Ontem o Hulk detonou geral na ótima pergunta que o Rap Show fez. E recado aí será pra quem, hein? Vamos ouvir aí. Sendo o elenco do Atlético nesse momento que caiu tanto rendimento. O Atlético hoje ele tá em 10º, hoje ele vai ter que disputar os playoffs da Sul-Americana e na Copa do Brasil houve uma certa dificuldade no primeiro jogo, até que no segundo que não. Você consegue identificar um problema real do elenco nesse momento, do time? Como um todo, correto? Cara, a gente tem que ter muito cuidado até com o que fala, porque às vezes tu não vai ser bem interpretado, tu não vai conseguir passar a mensagem que realmente tem que ser passada, mas assim, tem coisas que tem que ser conversada internamente, tem coisas que tem que ser melhorada internamente entre a gente, que eu falo no nosso dia a dia. E aqui é nosso, só quem pode mudar isso somos nós, jogadores, comissão. E tem que ser conversado, a gente não pode chegar aqui e estar expondo situações, porque existe o respeito, tem que ter o respeito acima de tudo e assumir a responsabilidade, saber que a cobrança vai existir, saber que a nossa profissão é isso, é ser cobrado e tentar dar o nosso melhor para voltar a dar alegria a toda a massa atleticana. Tá aí, o Hulk, né, não está tão satisfeito, não sei se tem a ver com o trabalho do Cuca ou não, mas o Hulk ontem foi mais sincero, pisou em ovos ali para falar, mas ainda assim deixou claro que em algumas situações ele não está contente e a gente não sabe. Tem a questão da falta, por exemplo, teve o Gabriel Menino, foi questionado, aí ele falou e tudo, que teve uma conversa e tudo. Então assim, a gente não sabe realmente o que o Hulk, né, estava querendo dizer, porque ele pisou muito em ovos e preferiu não abrir muito, e a gente entende obviamente, mas claramente o Hulk está incomodado com alguma coisa que talvez esteja prejudicando até o futebol dele mesmo, né? E eu acredito que possa ser, sim, alguma coisa a ver aí com o Cuca, tá? Talvez também com a diretoria, porque tem a próxima notícia aqui é bomba de novo no Galo, tá? Mas enfim, o que você achou sobre a declaração do Hulk, né? Ficou aí meio no ar, né? Não tá satisfeito com algumas questões internas aí no Atlético, que pode ser... Comenta aí, acho que tem a ver com futebol, obviamente, com dentro de campo. Não sei se tem muito a ver com fora de campo, não. Né? Igual eu falei, essa questão de não pagamento ou não e tudo, eu acho que tem mais a ver dentro de campo. Talvez seja uma crítica aí à questão do Cuca, né? Ele falou, o time tá jogando bem, aí muda e tudo, tem que buscar fazer aquilo que está dando certo. Enfim, comenta aí. Começa a querer falar mal de treinador nas entrelinhas, o negócio não tá legal, hein? Comenta, deixa nos comentários o que você achou sobre isso. Nós vamos falar agora, trazer essa notícia bombástica, mais uma, tá? Não tem jeito não, mais uma. Mas antes, deixa eu falar da By Formen Camisaria. Camisas masculinas, preços imbatíveis e uma qualidade que quem comprou já virou fã, gente. Compre, eu tenho certeza que você vai virar fã das camisas da By Formen Camisaria. Link na descrição do vídeo e site com promoção, tá? Com descontaço, corre para você aproveitar. Instituto Céspedes, calvície tem solução e a solução é o transplante capilar, né? Você viu o resultado com o Rap, ficou espetacular e você tem que fazer no lugar certo e quanto antes melhor. Então corre, já chama o Instituto Céspedes para você fazer uma avaliação e fazer o seu transplante capilar, que
que vai mudar a sua vida, a sua autoestima, eu tenho certeza, vai virar outra pessoa. Instituto Céspedes Transplante Capilar. Vamos lá, né? Vamos pra notícia. Olha aí, ó. Tá aí na tela o Portal Tempo. Atlético atrasa pagamentos de direitos de imagem e luvas para jogadores e agentes. Meu amigo, voltamos a virar associação. Tá aí. O Atlético vive uma situação financeira complicada, isso o clube sempre deixou claro. E agora passa por mais um momento com atraso de pagamentos. Segundo apurou o Tempo Esportes, o Galo está em débito com alguns atletas e agentes com relação a luvas e direitos de imagem, tá? A reportagem conversou com fontes ligadas a jogadores do clube que confirmaram os atrasos nos pagamentos de luvas e direitos de imagem. O último está atrasado em pouco mais de uma semana. A informação inicial é do Fala Galo. Em abril, o Atlético também passou por uma situação parecida com atraso de salários e nos direitos de imagem. Além disso, o Galo também soma atrasos com clubes por pagamentos de jogadores, como o caso de Fausto Vera com Corinthians, Davidson com Cuiabá, que foram parar na Justiça. A reportagem entrou em contato com o Atlético e informou através da assessoria apenas que, abre aspas, o clube entende que esse assunto é interno, fecha aspas, ou seja, não vai comentar sobre. Tá aí então a matéria. O Atlético então, meu amigo, atrasando o pagamento de direito de imagem, luvas para jogadores e agentes. De novo voltamos a virar associação. O Atlético virou SAF, mas só é o famoso só que não, né? Voltamos aí àquela época de atrasar salário, direito de imagem. O Atlético deve a uns 5 clubes aí, uns 4 ou 5 clubes. Então, realmente, que complicado, hein? Que situação. Mais uma notícia bombástica, sim, porque o Atlético prometeu, né? Os donos prometeram que tudo ia ser diferente, que agora ia ser profissional. E tá aí. Tá aí o Atlético devendo direito de imagem, devendo premiação. Parece que a premiação, isso aí depois eu vou procurar saber, mas porque a premiação do Campeonato Mineiro estava atrasada, não sei se foi quitado, tá? Mas também estava em atraso, né? O Galo tá até de costas aqui, o Galo hoje aqui em protesto. Tá aí. Bom, quero saber a sua opinião sobre isso. Agora é o seguinte, né? Nós vamos falar rapidinho, falar algo importante sobre esse momento do Galo. Deixa eu só falar antes aqui da Limpa Nome SA. Gente, você que tá aí, ó, sem crédito, tá com o nome negativado aí no SPC Serasa Boa Vista? Pois é. Você vai limpar o seu nome, blinda o CPF ou o CNPJ da empresa, tá? Por 1 ano, aumenta o score e tudo com garantia em contrato dentro da lei de forma legal. Funciona mesmo. Dezenas e dezenas de pessoas já aproveitaram essa dica e já limparam o seu nome para você se organizar aí, né, e quitar as suas dívidas. Então, Limpa Nome SA. Para quem que serve essa dica, hein? Coloca aí nos comentários. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre esse momento do Atlético. Eu queria falar algumas coisas aqui, porque claramente a paciência do torcedor está acabando. Ontem já tivemos aí pouco mais de 20 mil torcedores no estádio. Eu falei, isso é curioso, né? Quando o Atlético estava para voltar para a Arena MRV, eu disse, será que vai lotar? Porque era, a volta à Arena, o gramado sintético, as novidades. E aí o Atlético voltou com um público baixo, né? Para o que poderia, foi um público baixo. E hoje o torcedor, a gente tem visto aí nos vários jogos esse ano, que o torcedor meio que está abandonando o clube. E isso se deve, para mim, claramente, lá no Atlético, eu acho que eles ainda não entenderam ou não querem entender, né? Deve se enganar. Mas claramente isso se deve aos donos da SAF do Atlético, porque o torcedor não está acreditando mais na SAF, acreditando mais no Atlético e estão abandonando. Eles olham para o Atlético e não se sentem representados por quem está lá. Hoje eu já vejo gente perguntando, questionando se são atleticanos mesmo, e que se tivesse com gestores que não fossem atleticanos, talvez tivesse até melhor, e talvez tivesse mesmo. Porque hoje o Atlético virou um clube, infelizmente, caloteiro, não paga ninguém, atrasou salário recentemente, direito de imagem agora tá aí a notícia, atrasado, né, com agentes também, questão, hein? Então assim, o Atlético tá atrasando salários novamente, direito de imagem, voltando a acontecer aquilo que acontecia quando era associação por muito tempo, mas agora era para ser profissional, o Atlético ia ser uma potência mundial, isso acabou. E o discurso é que isso acabou. Agora acabou atraso de salário, isso acabou. E aí eu fico me perguntando, os donos da SAF do Atlético, né, principalmente o Rubens Menin, estava na lista da Forbes, dos maiores bilionários do Brasil. A Leila Pereira não tá.
né? O Pedrinho BH não estava nessa lista. E o Rubens Menin, sim. Tá faltando, então, dinheiro. Então, se não tá faltando dinheiro, tá faltando o quê? Vontade? Porque se for vontade, gente, eu já falei isso aqui 1000 vezes. Passa pra frente, vende então a SAF, o torcedor vai entender. Se tem alguém lá achando que o torcedor vai chorar e vai falar, meu Deus, vai fazer uma campanha, fica, não vai, não vai. Aliás, tá muito claro, né, que o torcedor nem indo ao campo está, porque tá desanimando completamente do clube por conta dessa gestão. E aí eu queria falar uma coisa também que eu sei que machuca lá no Atlético, mas a gente tem que falar a verdade, né? Aqui eu tenho que falar o que eu penso, como sempre fiz. Porque lá no Atlético sempre se preocupam muito mais, por exemplo, do que organizar o clube, do que montar time forte. Eles se preocupam em culpar o Calil por tudo. Tudo é culpa do Calil, né? O Atlético em 2020, 30, a culpa era do Calil. Tudo no Atlético é culpa do Calil. Então, só que a grande diferença, e por que o Calil, apesar dessa parte política que manchou um pouco o nome dele como uma parte da torcida, porque discorda de posições políticas, tudo faz parte, mas ainda assim, por que a torcida do Galo ainda paga pau pro Calil e, pô, sente saudade muitas vezes e fala bem do Calil? Porque no momento ruim, o Calil tinha coragem de ir ao microfone e responder o torcedor, falar com o torcedor, responder pergunta de jornalista e falar com o torcedor. Ele não ia só na boa, não. Ele tinha, desculpe a palavra, mas ele tinha culhão de ir ao microfone, de ir na imprensa e falar. Ele não tinha medo da torcida. Ele era corajoso. Ele até brincava, né? O monstro, chamava a torcida do monstro e tudo. Mas quando precisava, ele ia lá e botava a cara e falava. Hoje no Atlético, não. Hoje é só na boa. Quando o Galo é campeão do Mineiro, porque só ganha Mineiro agora. Só ganha Mineiro. 2022 ganhou lá do Flamengo, depois aí pra frente... Depois de 2022 é só campeonato rural que ganha, só campeonato mineiro. Aí vai lá no final do campeonato mineiro e todo grandão, não, ganhamos. Aí depois some de novo. Some de novo. O Atlético tinha ia ter uma entrevista coletiva para falar das finanças, cancelaram, porque o balanço tá aí, a gente já lançou o balanço, vocês se viram aí para entender e tal. A gente não precisa falar nada, explicar nada pro torcedor, não. Mas o atleticano, torcedor, não queria ouvir agora o Bruno Musi, né? Tudo bem, o Paulo Brax ali, importante, o CSO, mas queria ouvir o Rubens Menin, o Rafael Menin. Mas não é na Itatiaia ou na CNN, porque aí só vão fazer igual o vôlei, né? Vão levantar a bola para cortar. Aí é muito fácil, né? Porque, me desculpem, mas na Itatiaia e na CNN ninguém vai apertar o Rubens Menin e o Rafael Menin. Por que será, né? Será que é porque são os donos? Não sei, talvez seja isso. Então, assim... Falta realmente coragem, e não só para falar com o torcedor, porque muitas vezes também eu já falei aqui, que muitas vezes eu nem queria ouvir o que eles tinham para falar, eu queria que eles fizessem alguma coisa. Mas a coragem também é para isso, para fazer algo. O Atlético hoje, a dívida do Atlético está aumentando, e nós não sabemos de nada que está acontecendo. Está lá no balanço, a dívida aumentando, o nosso time e elenco enfraquecendo ano após ano. E lá no Atlético dizem que é um dos melhores elencos da história. Porque, como eu disse, o pessoal ainda não saiu de Nárnia, o pessoal ainda não pisou na terra. Falaram que o Atlético, Paulo Brax diz que o Atlético tem um time, vai manter um time competitivo. Um time competitivo que não conseguiu ser líder de um grupo ridículo. Ridículo. Um time fraquíssimo, um dos piores do Chile. Um time fraco hoje, né? Do Peru e o time fraco da Venezuela. E o Galo não conseguiu ser líder desse grupo. E eles dizem que o Atlético tem um time, um elenco competitivo. Então esse é o problema. Não falam a verdade pro torcedor, ou então se escondem aí, né, em meias verdades, tentam jogar como não, nós temos um ótimo time, aí a realidade bate na porta, tá lá batendo na porta a realidade. Um brasileiro patético que a gente faz, uma classificação na Sul-Americana para um play-off, o que é um absurdo no grupo. Se o Atlético tivesse caído no grupo da morte, no grupo difícil, beleza, mas caiu no grupo mais ridículo da história da Sul-Americana e ficamos em segundo. Estamos classificados, parabéns. Se quer parabéns, vão dar parabéns. Então, gente, realmente é um momento preocupante. É lógico que a culpa não é só dos donos da SAF e tudo isso, tá? O Cuca tem a sua parcela e boa de culpa, porque também para ser primeiro nesse grupo, né, não precisava ter o Messi e o Cristiano Ronaldo aqui, não. Para ser primeiro nesse grupo, com esse elenco, tinha que dar conta. Tinha que dar conta. Ou alguém aí queria trocar o elenco do Atlético pelo do Cienciano. Você queria trocar? Troca os dois elencos, você ia ficar feliz? É óbvio que não. Então tinha que dar conta. Foi incompetência do Cuca, dos jogadores também que precisam ser cobrados, mas quem mais precisa ser cobrado para mim
mas assim, muito mais são os donos da SAF do Atlético. E parece que a gente tem que ficar dando obrigado até quando que nós vamos agradecer? Obrigado. Nos salvou, obrigado. Muito obrigado. Até quando que nós vamos ficar vivendo de obrigado 2021? Daqui a pouco vai bater 2031 e nós vamos estar aqui, meu Deus, em 2000. Vamos relembrar a campanha do Brasileiro de 21. Daqui a pouco, o que vai ser? Vai ser 50 anos de novo? Então, assim, eu espero que no Atlético realmente repensem, né? Repensem, que falem com o torcedor, coragem para falar com o torcedor. Não é só no momento bom, não. É no momento ruim também. Ou o torcedor não é nada? Às vezes vocês acham que o torcedor também não é nada, o torcedor que se dane, que se ferre, o clube é meu e pronto. Às vezes é isso também, mas pelo menos fala pro torcedor, né? Se é isso, fala pro torcedor. Então, assim, que falem, mas principalmente, vamos ver, né? Essa janela do meio do ano, se vai ser difícil, como disse o Paulo Brax, se vai ser uma janela suada, difícil, meu Deus. E que venham os refugos dos outros times, e que venham os jogadores livres no mercado que ninguém quer. Aí, vamos ver se assim vai dar certo. Eu fico olhando agora, para finalizar meu comentário, eu fico olhando assim, dando errado, fico imaginando, mas será por que tá dando errado, né? Mas será por que em Atlético? Mas será que alguém tá... Será que ninguém tá entendendo por que tá dando errado, não? Deve ser, talvez, viu, gente? Eu não sei se é isso, mas deve ser porque montar um elenco de refugos, elenco de jogadores que ninguém quer, ou que o seu clube atual quer ver ele nem pintar de ouro, como aconteceu várias contratações esse ano, talvez isso tenha a ver, né? Talvez, não sei. Pode ser que não, né? Pode ser que não. Mas, enfim, quero saber a sua opinião sobre tudo isso. E para finalizar isso, o torcedor está cada vez mais desanimando, abandonando o clube porque não acredita naqueles que estão lá no topo da pirâmide. Não acreditam neles e eu dou razão para esse torcedor. Eu não vou julgar esse torcedor, não. Não, eu acho que ele não está acreditando para mim por tudo que está acontecendo. Eu acho que ele tá até certo de pensar assim, porque abandonaram o torcedor. Né? E quando fala em abandonar o torcedor, não é só também fazer um mimo, não. É reforço de verdade, é time forte de verdade, é isso. Mas enfim, quero saber a sua opinião sobre tudo isso, né? O que você pensa aí, comenta se você concorda comigo ou não. Deixe nos comentários, deixe o like no vídeo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você está inscrito. Clica no botão hypar aí, gente. Clica nesse botão, se estiver aparecendo aí pra você, aí no celular, acho que principalmente no celular, clica aí, dá essa moral pra gente aí, tá bom? Um abraço, até mais tarde, valeu pessoal, tamo junto, fui, valeu!